Boa noite, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que alegria podermos estar na casa do Senhor, que honra, que privilégio podermos nos reunir nessa noite com vida, com saúde, para celebrarmos ao nosso Deus, para exaltarmos ao nosso Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 17. Abacuque 3, 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, me faz andar altaneiramente. Amém? Esse é um texto que eu gosto muito. De vez em quando a gente medita sobre ele. E é um texto que nos ensina que, ainda que tudo esteja difícil, impossível aos nossos olhos, a nossa alegria, a nossa confiança deve estar no Senhor, né? Ele diz: ainda que tudo isso aconteça, o Senhor é a minha fortaleza, eu, todavia, me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ou seja, ainda que as lutas venham, ainda que venham as tempestades, as dificuldades, nós precisamos nos alegrar no nosso Deus, nós precisamos nos alegrar no Deus da nossa salvação, aquele que é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, aquele que é o nosso refúgio, o nosso refrigério. É nele em quem nós devemos confiar, é nele em quem nós devemos descansar, e é a ele que nós devemos prestar o nosso louvor. Amém? Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Amém? Vamos orar ao Senhor nesse momento, declarar que Ele é santo, que Ele é poderoso. Amém? Apresentar diante dEle as nossas vidas. Soberano Deus, Altíssimo Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, te adoramos na beleza da tua santidade, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de ti. Ó Deus, nós queremos nessa noite render louvores ao teu santo nome. Queremos, ó Deus, nessa noite prestar a ti o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, entendendo, ó Deus, que a nossa alegria, entendendo, ó Deus, que a nossa paz está em ti, porque tu és o Deus da nossa salvação. E em ti nós podemos confiar, em ti, ó Deus, nós podemos descansar, em ti nós encontramos refrigério, nós encontramos esperança, ó Deus, e por isso nós queremos louvar e exaltar o teu santo nome, exaltar a ti por quem o Senhor é, o Deus Todo-Poderoso, Criador e sustentador de todas as coisas, o Deus soberano, o Deus santo, o Deus majestoso, o nosso Rei, o nosso Senhor. Pai, nós queremos também nessa noite nos prostrar diante de ti, ó Deus, reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores e que carecemos da tua graça sobre nós, porque sem a tua graça, ó Deus, sobre as nossas vidas, nós não podemos nos achegar a ti. É por meio da tua graça e por meio do sacrifício de Cristo Jesus que hoje nós temos livre acesso. Por isso nós pedimos ao Senhor: limpa os nossos corações, a cada dia nos santifica, nos purifica, Senhor Deus, em nome de Jesus. Pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa nessa noite nos visitar, nos tocar, ó Deus, transformar-nos nessa noite, nos
fortalecer em Ti. Ó Deus, que possamos sair daqui, ó Deus, fortalecidos pelo poder que há em Tua doce presença, fortalecidos pelo poder que há em Tua santa palavra, ó Deus, em nome de Jesus. Por isso dizemos a Ti, fique à vontade entre nós, esse lugar é Teu, visita-nos, em nome de Jesus, ao louvor da Tua glória, e recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, recebe, Senhor Deus, a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Vamos ficar de pé para a gente adorar o Senhor, bendizê-lo, exaltá-lo. E eu desafio você a dar o seu melhor para o Senhor nessa noite, porque o nosso Deus, Ele merece o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração. Amém? Vamos declarar que confiamos nele, porque de fato só nele nós podemos confiar e descansar. Amém? Você mudou a minha história.
contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. O vento sopra, só Ele sabe para onde vai. Quero estar no vento, ser conduzido pela tua vontade. Sopra sobre mim o teu querer, leva-me à nuvem da unção. Eu quero estar contigo até chegar ao lugar da tua habitação. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Sopra em mim vento do Espírito, contigo eu quero ir, Senhor. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra em mim. Sopra. Peça isso. Sopra em mim dentro do Espírito. Eu não sei de onde vens, nem sei de onde vai, só sei que eu quero ir. Vento do Espírito, sopra em mim. Sopra sobre nós, Espírito Santo de Deus. Nós queremos mais de ti. Nós queremos mais de ti sobre nós. Desejamos, Senhor, por viver a tua vontade, por fazer a tua vontade. Por isso nos direciona por meio do teu Espírito Santo, dia após dia. Torna-nos sensíveis à tua voz, doce Espírito de Deus, a fim de que cumpramos o propósito do Senhor, a fim de que glorifiquemos o nome do Senhor, onde quer que nós venhamos estar, onde quer que nós venhamos passar. Nós vamos glorificar o teu nome, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Possamos ser cheios do Espírito Santo do Senhor, transbordar do seu Espírito, estarmos sensíveis à sua voz, em nome de Jesus. Vamos estar cantando mais um cântico. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor, você diz a sua voz. Vamos assentar. Minha fé está firmada nas coisas que podes fazer.
Boa noite, irmãos. Graças a paz. Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1.
Amém? Diz assim a palavra do Senhor: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo como o viste subir. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado por esse momento, onde nós tivemos, ó Deus, a oportunidade de estarmos reunidos em comunhão com o Senhor e com os irmãos, ó Deus, para adorarmos ao Senhor, para cantar louvores a Ti, ó Deus, a oportunidade que o Senhor nos deu, ó Deus, de entoar cânticos ao Senhor de adoração, ó Deus, também ter o privilégio e a oportunidade de ofertar, como a Tua palavra diz, com alegria. Ó Deus, pedimos, ó Deus, que o Senhor continue abençoando o Teu povo, abençoando a Tua igreja. Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre aos nossos corações por meio da Tua palavra nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra sirva para nós, ó Deus, para que nós possamos compreender a missão que o Senhor deixou para a Sua igreja. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, a louvor da glória do Senhor nós pedimos. Amém. Amém. A Igreja de Cristo existe para proclamar ao mundo o Evangelho do Rei exaltado, vivendo sob o poder do Espírito Santo, sendo suas testemunhas fiéis até os confins da terra. Amém? A história, irmãos, a história da igreja, ela não começa com seus templos. A história da igreja, ela não começa com suas estruturas, com suas organizações. A história da igreja, ela não começa com suas tradições. Ela começa, na verdade, com um grupo pequeno de pessoas. Um grupo pequeno de pessoas que estão com medo, temerosos, reunidos ali no Monte das Oliveiras, ouvindo ali as suas últimas instruções, as suas últimas palavras do Cristo ressurreto. Aqui já havia sido após a crucificação, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus. Aqui os discípulos estão no meio do Monte das Oliveiras, meio que sem saber o que fazer, mas recebendo as instruções do próprio Cristo, do Cristo agora ressuscitado, do Cristo glorificado, antes dele ser elevado aos céus. Nesse momento aqui é o momento das últimas instruções de Cristo, de Jesus Cristo,
à sua igreja, aos seus discípulos. E a missão da igreja, ela nasce ali, não como um projeto humano, mas como uma continuação da obra de Cristo, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Quem escreveu essa carta foi Lucas, a carta de Atos dos Apóstolos. Foi Lucas, e Lucas inicia o livro de Atos dizendo que no primeiro livro ele escreveu a respeito de tudo que Jesus começou a fazer. O texto vai dizer que ele, de tudo que Jesus começou a fazer. A palavra começou aqui é fundamental, porque ela mostra que a obra de Jesus não terminou com sua ascensão, com sua subida aos céus. Ela continua agora por meio do seu corpo, ou seja, por meio da sua igreja. Amém? Martin Lloyd Jones ele vai dizer: Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos de Cristo ressuscitado pelo Espírito Santo na igreja. Algumas pessoas, alguns estudiosos, eles dizem assim, porque aqui na Bíblia, quando a gente vai abrir, está assim escrito: Atos dos Apóstolos. São as ações dos apóstolos após a ascensão de Jesus Cristo. E tem muitos estudiosos que dizem assim: Atos do Espírito Santo, porque a igreja é conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Toda a ação da igreja, no decorrer da história, foi conduzida pelo Senhor. E ao longo desse texto que nós lemos, nós aprenderemos que a missão da igreja é testemunhar o Cristo exaltado, o Cristo ressurreto, até os confins da terra. Amém? E para isso, o Senhor nos deixa 3 fundamentos. Quais são eles? A certeza da sua ressurreição, a promessa do seu poder e a realidade da sua exaltação. Amém? Amém. Em primeiro lugar, eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre o seguinte tema: a missão da igreja e o chamado para testemunhar. Amém? A igreja tem uma mensagem certa. Qual é a mensagem? Cristo ressuscitou. Nós não servimos a um Deus, a um Cristo que estava vivo, mas que agora está morto. Não. Nós servimos a um Cristo que esteve morto, mas agora vive. Amém? E Lucas destaca que Jesus, o texto vai dizer, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, durante 40 dias. A missão da igreja não repousa em teorias, mas é um fato histórico. A ressurreição de Cristo é um fato histórico. Não é algo que foi dito apenas por aqueles 12 irmãos que estavam lá com medo, que negaram até no momento da crucificação, como Pedro, que fugiu, que negou a Jesus. Não foi um ato descrito por eles apenas. Muitas pessoas, inclusive aqui, que tinha mais ou menos 120 pessoas no início da igreja primitiva, que testemunharam isso. O próprio relato diz que Tomé, por incredulidade, depois de ter visto Jesus ressurreto, ele toca em suas mãos feridas. Ele falou: deixa eu ver se é você mesmo, Jesus. Tocou nas mãos feridas de Jesus. Tocou aqui do lado, porque Jesus, na crucificação, ele foi furado por uma lança. Tocou nas feridas. E Jesus mostra as suas mãos, mostra as suas feridas. E aqui Tomé, a gente vai ver naquele momento lá que Tomé crê. Depois de tocar, a gente vê ali os discípulos a caminho de Emaús, conversando, todo desanimado, saindo de Jerusalém e indo para uma vila, mais ou menos com uma distância daqui para Lapão, 12 quilômetros. E eles conversando entre si, desanimados, porque o Cristo que eles esperavam ser um Cristo às vezes revolucionário, que iria tomar o poder de Roma, das mãos de Roma. Agora estão voltando desanimados e Jesus se encontra com eles. E no decorrer do caminho Jesus vai expondo as Escrituras. E aqueles homens, aqueles discípulos que a gente não sabe quem é, por um momento eles sentem arder o coração, mas eles não conhecem Jesus.
E aí eles vão chegando numa casa lá, e aí Jesus se despede deles, e ele fala: não, coma conosco, sente-se, descanse conosco, se alimente conosco. E aí diz a Bíblia que ele parte o pão, como ele fez na última ceia. Ele parte o pão, e os discípulos naquele momento reconhecem a Jesus. Era ele. Diz o texto que Jesus ele desaparece ali. E diz o texto: não nos ardia o nosso coração quando ele falava, quando ele explicava as Escrituras. E imediatamente aquele povo que estava voltando para a sua velha vida retorna a Jerusalém para poder contar essa boa notícia. Porque antes também as mulheres, quando foram ao túmulo, também encontraram o túmulo vazio, porque Jesus já não estava lá. Irmãos, a igreja não anuncia ideias religiosas, ela não anuncia conselhos morais. O propósito da igreja não é esse, mas ela tem o propósito de anunciar a verdade objetiva de que o Filho de Deus morreu pelos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem da igreja. É sobre esse fundamento que a igreja está edificada. João Calvino ele escreve: Cristo não apenas ressuscitou, mas mostrou-se vivo repetidas vezes, para que a fé da igreja não se apoiasse em rumores, mas em provas claras e indiscutíveis. A ressurreição dá à igreja a autoridade para proclamar com coragem, para proclamar o Evangelho, e coragem para testemunhar. Uma igreja que duvida da ressurreição, ela não tem mensagem para anunciar. Se eu e você tiver dúvidas quanto a isso, nem eu nem você tem mensagem para anunciar. E a realidade da certeza da ressurreição de Cristo não é porque eu estou dizendo, é porque existem relatos históricos. São mais de 5.000 cópias de pessoas que não se viram, mas que foi passado por gerações. E você pega a cópia de 900 anos de diferença de uma para outra, e elas batem direitinho, porque aquilo que estava escrito, elas batem direitinho, a mesma informação. Portanto, a Bíblia não é um conjunto apenas de livros de história. A palavra de Deus, ela é um documento histórico, e ela relata situações históricas que têm condição de provar historicamente. São situações históricas que ocorreram, como o governo de Roma, que mostra que Jesus existiu, de que Jesus morreu e ressuscitou e foi visto por muitos. Essa verdade, ela é tão firme, ela é tão verdadeira no coração daquela igreja, naquele início, que eles estavam dispostos a morrer por causa do Evangelho. Quem é que está disposto a morrer por causa de uma mentira? É só o calo apertar que a gente confessa que é mentira. Mas as pessoas estavam dispostas a morrer por causa do Evangelho. E se nós tivermos dúvidas com relação a isso, irmãos, nós não temos mensagem para pregar. Antes de testemunharmos, a Bíblia diz que Deus chamou a igreja para testemunhar daquilo que Jesus é, daquilo que Jesus fez, e nós somos responsáveis para testemunhar acerca de Jesus Cristo. Foi o testemunho da igreja primitiva que fez com que o Evangelho chegasse até nós. Portanto, nós precisamos testemunhar, continuar testemunhando da mesma forma, para que o Evangelho chegue a outras pessoas. Antes de testemunharmos, nós precisamos estar firmados nesta certeza de que Jesus vive. A nossa missão começa na convicção de que anunciamos um Cristo vivo, um Cristo reinante, que reina, e um Cristo presente no meio da sua igreja. Amém? Amém? Amém. Diz, o segundo ponto,
a igreja tem uma capacitação indispensável, o poder do Espírito Santo. É interessante que Jesus ordena aos discípulos que não saíssem de Jerusalém antes que recebessem a promessa do Pai, como ele diz aqui, o Espírito Santo de Deus. Eles tinham visto Cristo ressuscitado, tinham ouvido a sua comissão, mas ainda não estavam prontos. Sabe por quê? Porque a missão da igreja não se cumpre pela força humana. A missão da igreja ela não se cumpre pela força humana. Porque Jesus declara no verso 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Irmãos, essa palavra poder aqui, mas recebereis poder, no original grego é dínamos. Dínamos é a mesma palavra que dá origem à palavra dinamite. O que é que nós conhecemos por dinamite? Uma bomba, algo que tem o poder de explodir e causar uma destruição ali. Algo forte, perigoso, que pode destruir. O Evangelho é esse dínamos, esse poder de Deus para transformar vidas, que só Ele pode fazer, só o Evangelho pode fazer por meio do seu Espírito. E nós somos uma geração que nós crescemos assistindo desenhos, filmes, mostrando o poder de alguns super-heróis. A nossa geração, quem conheceu o Jaspion aí, quem conheceu os Changemans, os mais recentes agora, os Power Rangers, são super-heróis que têm poder, que tem uma nave espacial que se transforma num grande robô para destruir as forças do mal. E a gente cresceu acostumado com esse poder. Mas o poder que Jesus está falando aqui, é o poder para testemunhar. Não é pela sua força, não é pela sua capacidade, não é pelo seu intelecto, é pelo poder do Espírito Santo de Deus, que eu e você tem autoridade e disposição para testemunhar. A igreja, enquanto não recebeu o Espírito Santo que havia sido prometido pelo Pai, ficou guardada, ficou quietinha lá no canto dela, buscando em oração até receber poder. E o texto diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A missão não depende da eloquência, não depende dos pregadores, irmãos, não depende da estrutura da igreja, mas da presença ativa do Espírito Santo de Deus. Quando a gente vai olhar alguns vídeos de algumas igrejas africanas, tem hora que parece ser até engraçado, irmãos, porque é debaixo de um pé de árvore lá. E eles estão lá cultuando ao Senhor, e a presença do Senhor é real naquele lugar. Sabe por quê? Porque a igreja não é movida pela estrutura, não são os templos suntuosos que fazem a diferença. O que faz a diferença é quando o povo de Deus se reúne para adorar, para buscar a sua face, para testemunhar dos seus feitos. É quando a igreja se reúne, a presença do Senhor é real nesse lugar, não porque tem um templo construído aqui, mas é por causa da presença do povo de Deus reunidos, e ali ele se faz presente. O Espírito Santo, Sproul vai dizer: Espírito Santo não foi dado para que tenhamos experiências místicas, mas para que tenhamos poder para proclamar o Cristo com ousadia e com fidelidade. Essa é a realidade. A igreja moderna, irmãos, muitas vezes confia em estratégias, técnicas, programas, mas o testemunho verdadeiro exige dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso que a gente vê muitos escândalos. Por isso que a gente vê muitas igrejas, às vezes até explorando da boa fé dos irmãos. São técnicas para iludir. Irmãos, pasmem. Existem
pastores, e a gente ouve falar que estudam técnicas de hipnose para chamar a atenção das pessoas. Um homem desse tem coragem, não tem não? De enganar a fé. Mas a Bíblia diz que no meio da igreja estariam lobos disfarçados de ovelhas. E nós precisamos ser contra isso. Não é métodos, é o testemunho vivo da igreja. O que é que Deus fez na sua vida? Você já parou para pensar como é que seria a sua vida se não fosse Cristo hoje? Tem gente aqui de 20 anos, 30 anos de conversão. Já parou para pensar como estaria a sua vida hoje se Cristo não tivesse transformado a sua vida? Será que você estava vivo hoje? Será que a vida que você levava permitia que você estivesse vivo hoje? Mas você está aqui, vivo, para testemunhar acerca do que Cristo fez na sua vida. De que Cristo tem transformado a sua vida, de que Cristo tem restaurado a sua vida, a vida da sua família. Cristo tem mudado vidas, e isso, irmãos, é promovido pelo Espírito Santo de Deus, pelo Evangelho. É Cristo que muda, que coloca essa verdade dentro do nosso coração, e não há quem possa tirar. Pode perseguir, como perseguiram os apóstolos, podem perseguir como é que perseguiram a igreja primitiva. Irmãos, dizem que naquela época faltou madeira, tamanha era a quantidade de crucificados por causa do Evangelho. Irmãos e irmãs foram pendurados em postes e cobertos de pinches, e serviu para iluminar as noites de Roma. Paulo foi degolado por causa dessa verdade, porque ninguém pode arrancar essa verdade do nosso coração. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, porque quando foram crucificar ele disse: eu não sou digno de morrer como o meu mestre. Quem é que morre por causa de uma mentira? Eles estavam dispostos a morrer por causa de uma verdade, e a morte deles serviu de testemunho para outras pessoas. E enquanto a igreja era martirizada, enquanto as igrejas, muitos irmãos eram jogados no Coliseu para ser devorados pelos leões, enquanto serviam de entretenimento para o povo romano, a igreja crescia. Quando tentavam calar a voz do Evangelho, aí é que pregava-se o Evangelho com intrepidez pelo seu testemunho, e a Bíblia diz que a igreja crescia, e a igreja avançava firme, e ela chegou aqui até nós. Foi pelo poder do Espírito Santo que opera no meio da igreja. Amém. Em primeiro lugar, a igreja tem uma mensagem certa, de que Cristo ressuscitou. Segundo lugar, que a igreja tem uma capacitação indispensável, o poder do Espírito Santo de Deus, que nos dá poder para testemunhar. Em terceiro lugar, a igreja tem uma tarefa clara: testemunhar de Cristo ao mundo. Aqui, irmãos, nós encontramos a essência da missão: sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha no grego significa martos. Envolve mais do que falar, implica em viver e, se necessário for, morrer pela verdade anunciada. Não é apenas falar, está disposto a sofrer o dano por causa do Evangelho. Nós estamos vivendo num tempo muito cômodo nos nossos dias. Olha só aí, nós estamos aqui com liberdade, com as portas abertas, torcendo para que as pessoas possam entrar para ouvir a palavra. Nós temos liberdade, mas tem muitos irmãos nesse momento, talvez cultuando em alguma caverna, escondido. Hoje, ainda hoje. Tem muitos lugares, irmãos. Eu e você sabe que quando a gente vem para cá para a igreja, a gente sabe onde é a igreja. As portas vão estar abertas no dia de culto. Existem irmãos por aí que vão caminhando pela rua, disfarçadamente, e onde acha uma brechinha, uma esquina escura para cultuar o Senhor, uma casa de algum irmão que tem condição de várias pessoas entrar sem ninguém perceber, eles estão lá cultuando ao Senhor. Tem muitas famílias expulsando irmãos que se entregaram a Cristo e eles não aceitam, expulsando de casa por causa do Evangelho. Estatísticas mostram que no último século morreram mais cristãos do que em toda a história do cristianismo. Existem lugares
que os cristãos estão sendo perseguidos. E ainda assim eles estão testemunhando, ou seja, eles estão cumprindo o testemunhar na íntegra, na revelação da palavra. Ou seja, no grego martos, que envolve mais do que falar, implica em viver, se necessário for morrer por causa dessa verdade. Isso nos faz refletir sobre as nossas vidas. A palavra ela serve para isso, para fazer a gente olhar para nós mesmos e ver como está a nossa situação. E a pergunta é, se do jeito que está a situação em algumas partes do mundo, a perseguição, se passasse a acontecer aqui, você suportaria? Você estava disposto a morrer por causa dessa verdade? Você estaria encorajado a, mesmo assim, quando você tiver a oportunidade de falar de Jesus Cristo, você falaria, mesmo sob risco dessa pessoa te denunciar para as autoridades que estivessem perseguindo, para você ser pego e ser morto, e talvez juntamente com a sua família? Essa é a realidade do cristianismo na maior parte do mundo, irmãos. E nós precisamos estar dispostos a, se preciso for, morrer por causa dessa verdade. Eu e você estamos dispostos? Mark Lloyd Jones vai dizer que a igreja que não evangeliza está contradizendo sua própria natureza. A igreja é missionária por essência. Cada cristão, cada servo de Deus é chamado a ser testemunha. A Bíblia diz que nós somos chamados com propósito. Qual é o propósito da igreja? Glorificar a Deus. Qual é o propósito do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Mas a missão da igreja é proclamar o Evangelho. A missão da igreja é proclamar o Evangelho. Cada crente é chamado a testemunhar. Não há cristianismo sem missão. Não há cristianismo sem missão. E nós devemos testemunhar em todos os lugares, em nossas casas, trabalhos, e até onde Deus nos levar, aonde Deus nos colocar. Testemunhar, irmãos, não é algo opcional. Se eu estou com desejo ou não, é algo essencial, é a razão pela qual a igreja existe. Se a igreja não cumpre essa missão, não há sentido dela existir. Nós precisamos acordar para essa realidade, de que não é a igreja presbiteriana de Patos. Eu sou igreja, e eu sempre digo que a igreja é um organismo. Daqui a pouco nós terminamos o culto aqui. Já estou caminhando para o quarto ponto e último ponto. Aí a gente conversa aqui um pouquinho, daqui a pouco a gente sai. Agora a gente vai para as nossas casas. Amanhã a gente está no trabalho, na escola. A gente vai estar indo comprar pão na padaria, comprar um remédio na farmácia, num consultório. Lá eu vou estar sentado e eu preciso entender a minha missão. Ser uma igreja intencional, que esteja disposta a pregar o Evangelho. Amém? Nós precisamos testemunhar, porque essa é a razão pela qual a igreja existe. E eu e você é a igreja. Quem é a igreja? Eu e você. A gente está acostumado a dizer, eu vou para a igreja hoje. Não, eu vou para o templo. Eu vou cultuar, mas a igreja somos nós. Nós somos a igreja do Senhor. A igreja ela não está firmada num templo. Se derrubar esse templo, a gente se reúne ali debaixo do pé de pau. Não foi assim que a igreja presbiteriana de Lapão começou debaixo daquele pé de umbu? Está lá até hoje. Ele está sendo poupado porque ele tem história. Porque a igreja começou lá, quando não se tinha lugar para se reunir. Quantas vezes a igreja, quando começou aqui, se reuniu em várias casas? Não foi assim? Hoje aqui na casa da irmã Celita, outro dia na casa da irmã Nalvinha, com o irmão Nilton ali, e por aí vai. Nós somos a igreja, e nós somos chamados a pregar o Evangelho. Nós somos, e essa testemunhar é a razão pela qual a igreja existe. Amém? Amém. A igreja tem uma esperança gloriosa. Cristo voltará. O texto vai nos dizer que quando Jesus é assunto aos céus, e eles ficam olhando Jesus subindo aos céus, e ele some nas nuvens, aparecem anjos, e diz à igreja, olha só, da mesma forma que vocês o viram subir, vocês o virão descer. Ele voltará.
A missão da igreja começa com a ascensão e termina com a volta do Rei, com a volta de Cristo. Entre esses dois eventos está o tempo da igreja. Se perguntar qual é o tempo da igreja testemunhar, desde o momento em que Jesus subiu até o momento em que Jesus voltar, é o tempo da igreja. É o tempo de testemunhar. A ascensão não marca a ausência de Cristo, mas sua exaltação. Ele é exaltado. A Bíblia diz que ele agora está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso e governa o universo com mão poderosa e mão forte. Ele governa todas as coisas, até que os seus inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. E quando a humanidade, a Bíblia diz que todo olho verá e todo joelho se dobrará, até aqueles que rejeitaram a palavra do Evangelho nos dias de hoje. Todo olho verá e se prostrará diante de Deus, do Cristo glorificado, do Deus Todo-Poderoso. Amém? Calvino escreve: a ascensão da igreja não nos separa dele, ao contrário, nos eleva com ele, pois agora ele governa por nós e intercede por nós à direita de Deus Pai. Irmãos, a certeza do retorno de Cristo sustenta a nossa missão. Tem muita gente que pergunta assim: será que ele volta mesmo? Às vezes corre isso até de passar na nossa cabeça: será que Deus vai voltar mesmo? Tem gente que fala assim: tem tanto tempo que diz que a igreja diz que Jesus vai voltar e até agora nada. Essa é a desculpa de muita gente. E eu costumo dizer o seguinte: olha, está mais perto do que longe. Porque quando o último dos apóstolos, que ainda estava vivo, João, foi preso numa ilha de Patmos, a Bíblia diz que quando as portas do Evangelho estavam fechadas para ele, Deus lhe abre uma porta no céu e lhe revela coisas que talvez iriam acontecer, mas que de fato iriam acontecer. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, diz que nos últimos dias teria guerras, rumores de guerras, epidemias, terremotos em vários lugares. Aí tem muita gente que diz assim: mas isso aí acontece desde que o mundo é mundo, de fato, mas tem se intensificado cada vez mais. Olha os rumores de guerra que nós estamos tendo. Desde a Segunda Guerra Mundial nós não temos, talvez, uma tensão tão grande no mundo como os dias de hoje. Tem muita coisa para acontecer ainda que já aconteceu. Quer ver uma coisa que Jesus no sermão, ele disse que iria acontecer? Epidemias. Em toda a Bíblia esse termo nunca foi utilizado. Em toda a Bíblia esse termo nunca foi utilizado. Só nesse sermão de Jesus, quando ele está dizendo o quê? Quando ele está dizendo que nos últimos dias acontecerão. Não é o fim, mas está próximo do fim. Só ele fala sobre epidemias. Irmãos, até, se eu não me engano, as outras epidemias eram epidemias continentais. A gripe espanhola, a gripe, a peste negra, alguma coisa assim. Eram em locais específicos, que matavam muita gente, mas eram em locais específicos. Parece que é a primeira vez que acontece uma epidemia global. E eu pergunto a vocês: esses eventos estão acontecendo. Jesus está próximo. Aí onde eu digo, está mais perto do que longe. Porque essas coisas estão para acontecer. Muitas coisas de Apocalipse ainda não aconteceram, mas está para acontecer. Muitas já aconteceram. E a história mostra isso. A história mostra isso. Muitas. Quer ver uma coisa? 2 testemunhas. A Bíblia diz que 2 testemunhas anunciará o Evangelho em Israel. E diz que todo o planeta Terra vai ver. Você consegue imaginar 100 anos, 2 testemunhas num lugar longe, falando para todo o globo terrestre ver? Você conseguiria imaginar isso? Não. Hoje, pelo advento da internet, a gente pode estar conectado lá do outro lado do mundo, e a gente está vendo os nossos parentes, nossos amigos. Estava falando, antigamente os nossos parentes iam embora para São Paulo, passava 10 anos lá, quando voltava a gente já nem conhecia mais, porque ficava diferente. Hoje não.
conversa pelo WhatsApp ali, pela chamada de vídeo, que a gente vê a evolução, o crescimento dos netos, dos sobrinhos, dos primos, e a gente já se conhece. As coisas estão acontecendo, Jesus está às portas. A certeza do retorno de Cristo sustenta a nossa missão. Mesmo diante da oposição, das perseguições, seguimos com esperança. O Rei voltará e todo testemunho fiel será recompensado. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que morreram martirizados por causa do Evangelho receberão galardão. E aqueles que ainda estarão vivos quando Jesus voltar, João vai dizer em uma das suas cartas, não serão envergonhados, mas terão plena confiança de que o seu testemunho era fiel e verdadeiro. Amém? Amém. Esse texto que nós lemos nos mostra que a missão da igreja não é uma iniciativa humana, mas é uma continuação da obra de Cristo, do Cristo ressurreto, realizada pelo poder do Espírito Santo, sustentada pela esperança do seu retorno. Amém? Amém. Somos chamados a proclamar ao mundo que Jesus vive, que Ele reina e que Ele voltará. Até esse dia, a nossa tarefa é clara: ser testemunha do Rei exaltado até os confins da terra. Amém? Que essa palavra seja um incentivo, um despertar para as nossas vidas, e que nós somos chamados com uma missão. E que a igreja seja despertada, avivada nos últimos dias, para que nós possamos viver aonde Deus nos colocar, com a intenção de praticar e de pregar o Evangelho. Amém? Pois no momento em que aceitamos a Cristo, a Bíblia diz que nós recebemos o seu Espírito. E então recebemos poder para testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E que Cristo veio, morreu, mas ressuscitou e voltará para buscar o seu povo. Nós precisamos estar preparados para esse grande dia. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, cabe a nós, ó Deus, diante dessa palavra, olhar para nós mesmos e ver se estamos vivendo como testemunha do Rei, como embaixadores do Rei. Se as nossas vidas, se as nossas ações, palavras, elas proclamam o Evangelho aos que estão ao nosso redor. Senhor, nos ajude como igreja do Senhor. Nos encha de poder do Senhor, desse dínamos, desse poder para testemunhar, para falar do Senhor com intrepidez, com sabedoria, recebendo palavra do alto. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, desperta a tua igreja, nos desperta como igreja do Senhor, para proclamar essa verdade que nós cremos, a história confirma, e nós, através do teu Espírito, fomos convencidos disso. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, oramos por cada um aqui que está presente, por cada lar aqui representado. Que o Senhor esteja com tua potente e poderosa mão sobre cada lar aqui. Ó Deus, que assim como o Senhor nos trouxe em paz, o Senhor nos leve em paz, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Que a boa mão do Senhor esteja, ó Deus, sobre as nossas vidas, sobre o teu povo, ó Deus, espalhado na face da terra. Ó Deus, é em nome de Jesus que nós pedimos. Amém. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Só registrando aqui a presença ilustre do nosso irmão Diácono Nito. Deus abençoe meu irmão. E a irmã, fazer que nem a irmã Sandra, a irmã Toninha. E ela falou: a irmã Toninha vai. Quem é Toninha? A irmã Antônia, ela chama de Toninha, a irmã Antônia. Deus abençoe. Também está ali o pessoal ali, meus parentes, vou falar de novo, mas
já estão vindo, eu vou parar de apresentar. Deus abençoe. Em nome de Jesus. E mais, só isso mesmo, eu acho. Deus abençoe os irmãos.